Boa noite a todos. Eu sou o Kleber Oliveira, da Associação Estadual de Livrarias, e a gente começa hoje uma série de lives que a associação vai promover com figuras importantes do mercado livreiro, não só livreiros, que sempre têm histórias para contar, mas também editores, autores. E para começar essa série, o nosso convidado é o Aníbal Bragança, que foi um player em todas essas áreas do mercado editorial. Ele foi dono das livrarias Encontro e Passárgada, em Niterói. Ele foi diretor da editora da Universidade Federal Fluminense. Ele foi pesquisador do livro, com doutorado pela USP, em São Paulo. E ainda é pesquisador na área do livro e também foi diretor da editoração e pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional e secretário de Cultura de Niterói. E o Aníbal vai falar conosco sobre os desafios e oportunidades no contexto atual do livro. Nessa crise que a gente está vivendo, a gente vê que há possibilidades. O livro, durante a pandemia, teve um crescimento de vendas, as pessoas passaram a ler mais livros, e até a possibilidade dessa live é uma consequência da pandemia, já que antes não era um hábito comum entre nós fazermos lives, e ela possibilita que a gente converse ao mesmo tempo, nós aqui na sede da Associação Estadual de Livrarias no centro do Rio, o Aníbal em Niterói e a nossa presidente Daniele Pou na livraria Castro Alves em Araruama. Então, convido a Daniele para se apresentar e dar boas-vindas aí ao Aníbal. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença do nosso querido Aníbal aqui conosco, né, em nome da nossa associação estadual. Para quem também não sabe, além de todas essas lindas qualificações do Aníbal, ele também é conselheiro, atualmente, da Associação Estadual das Livrarias do Rio, né? Tem acompanhado a gente de muito perto nos eventos recentes que a gente vem tentando tocar, alguns a gente já conseguiu realizar, né? E agora é a pessoa que está abrindo conosco a série de lives que pretendemos fazer, sempre uma por mês, né? Os próximos convidados serão todos avisados nas redes sociais, quando nós tivermos outros eventos. E hoje realmente é um dia muito importante para a gente, porque todos nós sabemos o momento econômico que o nosso país vive, né? A questão pandêmica que nos envolve, mas a gente sabe que a gente precisa continuar com entusiasmo, com vigor, a fazer as coisas que são o nosso ofício, são a nossa missão de mundo, né? E para isso a gente está aqui, para se contaminar de entusiasmo, né? Se encontrar como apoio mesmo, um apoio institucional, um apoio de encontro de diferenças. O Aníbal traz uma porção de contribuições nas interfaces profissionais que ele teve a oportunidade de viver, né? Nesse momento, né, tem se dedicado mais especialmente à interface dele como pesquisador, né? Eu tiro até por mim, eu conheci o Aníbal justamente no ambiente de pesquisa sobre o mercado editorial e livreiro. Foi uma grande alegria, continua sendo, e eu acho que, bom, daqui para frente, o que faz sentido nos manter juntos é o que a gente vai começar a conversar hoje, e a gente pretende que abra muitas outras conversas. O Aníbal daqui a pouquinho vai iniciar a fala dele, que vai nos inspirar para depois termos a nossa conversa mesmo, né? A gente trazer questões, a gente trazer reflexões e a gente pensar junto sobre possíveis futuros, que eu acho que tudo que nos importa no momento de tanto presente difícil, mas ao mesmo tempo temos um entusiasmo a nosso favor, que é o que a gente vai passar agora, né, como entrada do nosso querido Aníbal, né, que seja um momento de entusiasmo com as boas inspirações que ele vai nos trazer aqui. Seja bem-vindo, querido Aníbal. Muito obrigado, querida Daniele. Muito obrigado pelo convite para fazer esta live junto com vocês. Eu fico muito honrado. Agradeço não só a você, como
a Eva, como toda a diretoria da AEL, como ao Kleber. Agradeço pelo convite, por essa oportunidade. Agradeço também a presença dos que estão participando ou que irão participar e pretendo fazer um breve panorama dessas questões, dos desafios, das dificuldades e das oportunidades que eu vejo para o setor atualmente. Vendo os tópicos, eu percebo que as dificuldades são em maior número do que as possibilidades. Mas isso eu acho que é do conhecimento de todos. E isso não pode esmorecer ninguém. A vida é luta, a vida tem sempre desafios que nos exigem dedicação, empenho, e sem essa dedicação, sem esse foco, sem esse empenho, a gente nunca alcançaria as metas que a gente tem para a nossa vida. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu entendo a livraria como um elo muito importante no complexo circuito do livro, que começa com a autoria, passa pela edição, pela distribuição e chega aos leitores. A livraria é uma parte desse complexo. E quando chega aos leitores, são os leitores que fazem essa roda girar. Não é uma coisa assim de um para o outro. Não, isso é um circuito que tem mais complexidade do que eu estou dizendo, mas esses são os pontos fundamentais e a livraria é muito importante como elo nessa cadeia. Como disse um ex-presidente, infelizmente falecido, da AEL, se quebra esse elo, toda a cadeia fica prejudicada. Bom, esse complexo se desenvolve em determinado contexto, que é outra coisa que não podemos esquecer. Contexto político, contexto social, econômico, cultural, tecnológico e jurídico. Esse contexto sobre o qual a gente pouco vai falar, mas é importante a gente ter ciência, consciência de que sem esse contexto a gente não pode entender o desenvolvimento desse complexo. Tudo tem que ser entendido dentro desse contexto. Para fechar e simplificar, a livraria, eu entendo que, para existir, ela depende fundamentalmente do profissional do livro, o livreiro, da existência de livros impressos disponíveis, de um espaço comercial, que é uma coisa muito importante, físico ou virtual, e de clientes com capacidade e interesse de consumir, interesse de compra. Por outro lado, eu entendo também as livrarias como espaços de sociabilidade intelectual, especialmente as livrarias físicas, que a gente poderia rotular de independentes, ou as livrarias tradicionais de beira de rua, de bairro ou de centro da cidade. E sempre entendi a livraria, mesmo que o livreiro não tenha essa intenção, sempre entendi a livraria como um centro cultural, como um espaço onde se estimula o pensamento, se estimula o conhecimento, a cultura, a educação. Então, só o fato da livraria ter uma vitrine onde ela pode colocar
os recentes lançamentos ou os mais importantes livros, só isso já é uma grande contribuição que ela dá para a circulação das ideias, e isso é sempre fundamental. Agora, existem tipos muito diferentes de livrarias, e eu vou citar aqui algumas. A primeira é essa chamada livraria independente, quer dizer, que não é vinculada a nenhuma rede, a nenhuma organização maior, em geral de beira de rua. Vamos dizer assim, a livraria tradicional, a livraria que é a que tem uma mística muito importante, que até hoje ela é, de certa maneira, uma representação do que seja a livraria, mas, é claro, existem muitos tipos de livraria. Uma outra livraria, um outro tipo de livraria é a livraria de rede, que surgiu há não muitos anos, sei lá, 1980, talvez, em geral com lojas em shoppings, e a emergência dessas livrarias em rede foi muito importante para o mercado livreiro, para o bem e para o mal. Bom, hoje a gente não pode deixar de falar das livrarias virtuais, que tanto podem ser uma Amazon, que é muito mais do que uma livraria, como se pode falar de uma livraria virtual para vender livros usados ou para vender livros novos, mas de um livreiro que trabalha em casa ou que trabalha numa pequena loja. Outro tipo de livraria é a livraria e papelaria. Essa é uma livraria muito tradicional também. Em muitos municípios só existe essa livraria associada à papelaria. Ela, muitas vezes, trabalha com livros de forma sazonal, muito mais vinculada ao calendário escolar e vendendo mais livros escolares. Mas é uma livraria que, em geral, também vende outros livros além dos escolares. E é importantíssima no Brasil, mesmo não tendo o livro como seu eixo central. Outro tipo é a livraria universitária, em geral vinculada a uma editora universitária, que muitas vezes vende livros de forma mais restrita, mais vinculada à própria editora e muito focada no público da universidade. Tem as livrarias técnicas, que estão voltadas para áreas como ciências médicas, engenharias, direito, e muitas delas, não todas, claro, a gente tem grandes livrarias de loja de livros de medicina, por exemplo, ela Ateneu, tinha Guanabara, mas muitas vezes essas livrarias elas estão instaladas ou nas faculdades específicas de medicina, enfermagem, ou direito, ou engenharia, ou mesmo as direitos junto aos tribunais de justiça. Falando ainda de livrarias, diríamos, especializadas, uma livraria que não surgiu há muito tempo como especialização, mas que já teve experiências muito especiais, é a livraria infantil, livraria de livros infantis. Outra que está surgindo mais recentemente é uma livraria de literatura feminina, voltada para a literatura feminina. Surgiram uma, duas ou três livrarias focadas na literatura para a mulher.
Um outro tipo é a livraria religiosa. Essa tem uma longa tradição no Brasil, quer com livros católicos, como as livrarias Vozes, né, da editora Vozes, que tem mais de 100 anos, a Paulinas, a Paulus, na área católica, mas tem a Federação Espírita Brasileira no kardecismo, tem livrarias como as livrarias evangélicas de diferentes denominações, que também tem uma força muito grande. Não podemos esquecer que a Bíblia é, nesses 5 séculos, o livro mais vendido no mundo, né? E as livrarias, muitas religiosas, sempre vendem as Bíblias. Surgiu mais recentemente uma livraria voltada para a literatura de viagens, que é, naturalmente, uma livraria voltada para um público de classe média alta, mas que existe e dentro de um contexto de especialização que aponta para uma das possibilidades, uma das oportunidades que o momento presente oferece. Diferentemente, mais próxima das livrarias religiosas, são as livrarias voltadas para livros esotéricos. No Rio de Janeiro, teve uma livraria do seu Francisco Lacy, que foi pioneira em livros esotéricos, importava muitos livros da Argentina e de outros países. E os livros esotéricos têm sempre um público fiel. Temos agora livrarias de arte, muitas vezes associadas a galerias de arte. Temos a livraria tradicional, conhecida como sebo, que é muito importante porque faz circular, dá uma vida nova aos livros já lidos, ou aos livros que foram comprados e não foram lidos, e os sebos dão uma nova vida, uma nova oportunidade desse livro chegar ao leitor. A livraria de livros usados, o sebo, tem também um aspecto muito importante, porque, em geral, os preços são mais baratos e, com isso, tem muitas pessoas no Brasil que gostam de ler e têm muito pouco dinheiro para ler. E como as bibliotecas públicas brasileiras são em número muito menor do que deveriam ser, nós temos um sistema de bibliotecas públicas muito carente, vamos dizer assim, de várias coisas, mas não vou falar agora de bibliotecas, mas os sebos, de alguma forma, dão oportunidade de pessoas com baixo poder aquisitivo poderem ter livros. E isso é um trabalho importantíssimo para a cultura. Outro tipo de livraria com livros usados é a livraria antiquária. Há um tipo de sebo, um tipo de livraria que trabalha com livros usados, mais voltada para a raridade, para o livro raro. E, muitas vezes, essas livrarias também desempenham um papel muito importante na preservação de obras de alto valor, raras, que muitas vezes poderiam ser descartadas e eliminadas sem um conhecimento da importância que elas têm. Então, os livreiros, como, por exemplo, a Livraria Cosmos, a dona Margarete, que conhecia tanto livros raros, livros sobre o Brasil, esses livreiros de obras raras têm um papel importantíssimo. Até o José Mindler, né, teve uma livraria Parthenon lá em São Paulo, que ele disse que abriu essa livraria para pescar em aquário, né? Que ali ele teria a oportunidade de encontrar raridades
que ele buscava em outros lugares sem conseguir. Ele disse que acabou vendendo livros que depois ele comprou tudo de novo, pagando mais do que ele tinha vendido, Mas, enfim, as livrarias de antiquário, elas, hoje em dia, me parece, e é uma tendência que eu percebo, elas vendem muito através de leilões de livros. Esse é um campo que se abre mais para os livreiros hoje. Em geral, naturalmente, só se justifica o leilão quando são livros escassos ou difíceis de encontrar, e aí é uma boa maneira de conseguir, em geral, vender os livros para as pessoas efetivamente interessadas e que estão dispostas a pagar o preço justo por elas, por essas obras. Essas livrarias eu considero que são muito relevantes, principalmente na preservação e na circulação de obras raras, para que elas não se percam. Indo para outro nível, mas não podemos esquecer também, até pelo papel social que elas desempenham, são as feiras de livros, são as livrarias de barraca, as livrarias que muitos certamente nem chamariam de livrarias, mas são as feiras. Tem muito livreiro que trabalha nessas feiras, e o Rio de Janeiro, mas não só o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma tradição muito grande de um comércio de livros em feiras que vem desde a criação da Associação Brasileira do Livro, que eu acho que teve o Carlos Ribeiro como um dos primeiros presidentes, o Carlos Ribeiro, que foi um grande livreiro do Rio de Janeiro, da Livraria São José. E depois teve o Santana, que eu esqueci agora o nome completo dele, que foi um livreiro, que acho que a livraria dele era na Visconde de Inhaúma, mas eles se dedicaram à criação das feiras do livro, sempre chamando a figura do Monteiro Lobato, né? Um país se faz com homens e livros, e eu próprio devo dizer que uma parte da minha iniciação como leitor se deu com as feiras de livro, onde a gente conseguia comprar mais barato, e principalmente nos lugares onde não tem livraria, estar a barraca de livros, a feira de livros na rua, é algo que acaba estimulando um leitor desavisado a entrar na feira e encontrar coisas que para ele são importantes, e para o próprio comércio do livro também, por mais que essas livrarias, essas barracas de feiras, a gente sabe, muitas vezes têm problemas, revendem livros que foram roubados em depósitos, enfim, em livrarias mesmo. Então, é um setor que tem os seus problemas, mas eu acho que é relevante falar deles. Acho que eles desempenham um papel muito importante. Eu acho que as feiras de livro acontecem em vários bairros do Rio de Janeiro ainda, sendo que aqui eu me lembro com muita presença na minha memória é da livraria da Cinelândia, onde eu fui várias vezes. Outras livrarias, já numa outra dimensão, não são propriamente livrarias, mas são empresas como supermercados que vendem livros, ou livrarias que vendem um monte de outras coisas, vamos dizer assim. Eu acho que a primeira dessas livrarias, vamos chamar assim, de grande superfície, foi a FENAC, na França, que começou vendendo livros mais baratos e tal, e depois ela começou a vender tudo,
tudo mais, tudo inclusive de eletrônicos, né? A FENAC ela não teve um grande sucesso no Brasil, mas até hoje os supermercados e outras grandes empresas, até Casas Bahia, Lojas Americanas e tal, todas vendem livros, e por mais que isso possa muitas vezes ser uma concorrência desleal com as livrarias, elas fazem parte desse comércio do livro e devem ser lembradas e até questionadas. O que eu quero dizer é que tem muitos tipos de livraria e que cada livraria tem os seus desafios, as suas dificuldades. Cada livraria ela terá as dificuldades que estão relacionadas com o ponto onde ela está instalada, com as obras que acontecem naquele espaço e que vão dificultando as pessoas terem acesso, vão afastando as pessoas que normalmente passavam por ali. Enfim, cada livraria tem os seus desafios. Então, a minha fala e os meus desafios, eles são apenas, como está no tema, no título, a proposta para uma conversa. Não é uma coisa que eu pretenda, de forma nenhuma, esgotar esse tema, nem muito menos dar indicações ou soluções para qualquer coisa. Eu acho que cada livraria tem os seus desafios e as suas oportunidades. Cada livraria encontra dificuldades e desafios. É claro que alguns são comuns a todos os tipos de livraria, como, por exemplo, no Brasil, o baixo poder aquisitivo do leitor brasileiro. Isso é uma coisa que certamente permeia, talvez um pouco menos, as livrarias de antiquariato, que naturalmente são pessoas com maiores recursos, mas a maior parte das pessoas, o leitor brasileiro, em geral, é de classe média e tem limitações de recursos, e isso aí vai acontecer em qualquer desses tipos de livraria. Bom, é claro que deve ter outras livrarias que a Daniele deve estar pensando, poxa, mas tem mais esta, mais aquela, senão eu vou acabar com o meu tempo e o Kleber vai me dizer que eu estou falando muito. Bom, vamos aos desafios. Eu acho que o grande desafio que o Brasil vive, quer dizer, que o mercado do livro no Brasil vive, é o empobrecimento da população leitora. Desemprego, baixos salários, precarização do trabalho, aumento do número de horas da jornada e do transporte, que tudo isso reduz o tempo de estudo e lazer e dificulta a aquisição dos livros. Isso é uma situação que nunca foi muito boa. O Brasil é um país que, historicamente, é muito injusto socialmente, mas que, no momento presente, nos desafios atuais, o Brasil empobreceu muito, com exceção desse 1% que a gente sabe que é beneficiário do Estado e que se enriquece mesmo nas crises. Mas os 99% da população brasileira estão atingidos por essa crise econômica, que não é só econômica do Brasil. E isso faz com que, para muitos, o livro seja inacessível, seja muito caro. As pessoas não podem manter uma compra regular, porque o livro, para elas, é um livro caro, mesmo que a gente considere que o preço do livro brasileiro seja mais ou menos o mesmo
que é internacionalmente, só que os salários brasileiros ficam muito aquém dos salários de países estrangeiros. Nem vou falar de países europeus ou americanos. Bom, essa situação ela é agravada por essa política monetária do desgoverno que reduz o valor do real diante de outras moedas, levando ao encarecimento do livro e à consequente exclusão de acesso de muitos brasileiros a livros novos. Outra coisa que dificulta muito a vida das livrarias é o encarecimento dos espaços, das superfícies, dos aluguéis das lojas. Muitas livrarias já fecharam porque não conseguiram pagar os aluguéis que vão encarecendo sempre. Um outro desafio, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, que é uma mudança nas práticas de leitura com a emergência do digital. A experiência da leitura de um livro longo, que é um tipo de experiência cognitiva muito especial e muito enriquecedora, está sendo substituída, desde uns anos para cá, pela leitura de textos breves, pela leitura curta. E isso, naturalmente, afasta esse tipo de leitor do livro, por mais que existam livros com textos muito curtos. Por outro lado, as redes sociais, a informática, ela oferece algo fantástico, que é uma acessibilidade ao conhecimento jamais vista. Essa acessibilidade, ela nunca houve e é uma coisa fantástica. Você tem um Google à sua disposição, você poder fazer uma pesquisa sobre qualquer assunto, qualquer tema, e você encontra ali muitas respostas, umas boas, outras ruins, umas curtas, outras longas, mas tem de tudo no Google, inclusive livros para se ler. Então, essa experiência trazida pela revolução tecnológica também é uma coisa que afasta o leitor daquele objeto livro impresso que foi, durante 500 anos, o principal acesso ao conhecimento da civilização ocidental. Outra coisa, já num ponto menor, mas nem tão menor assim, que prejudica, que é desafio para as livrarias, são as cópias piratas em papel e em arquivos digitais. É claro que isso está disponível na internet, esses arquivos digitais de livros, às vezes muito recentes até, e as cópias piratas, a gente conhece bem a Xerox, junto às universidades, etc., que isso já está num patamar menos importante, exatamente pelo surgimento do acesso a arquivos digitais piratas também. Outra questão que, na história das livrarias, e eu vivenciei isso como livreiro, são as apostilas e os livros que são editados e vendidos para os alunos por grupos de educação, redes de ensino e tal, que tiram esse público de alunos das livrarias. A própria rede de ensino publica os livros e impõe aos alunos como parte do custo de matrícula, etc. Outra coisa que é importante, desafio para os livreiros, são as mudanças nas práticas de ensino e estudo, com acesso a informações, como eu estava falando,
do Google ou outras formas de acesso que atendem a muitos alunos, desde as primeiras séries até a universidade. Um outro grave problema que afeta as livrarias e o mercado do livro é a qualidade do ensino no Brasil, que tem ilhas de excelência. O Brasil tem colégios e professores maravilhosos, mas, como dizia o Monteiro Lobato, a planície é muito baixa, muito deficiente. E um momento importantíssimo do que seria a formação de um futuro leitor é a alfabetização. E no Brasil, infelizmente, a alfabetização ela é muito difícil, muito deficiente em muitas escolas. E isso, uma pessoa que tem dificuldade de ler não vai nunca sentir prazer de ler e jamais será um leitor. Outro problema que tem a ver com as experiências do livro é uma coisa mais localizada no desgoverno atual, que é a falta de políticas públicas de incentivo à leitura, à autoria, à edição e à livraria. O desgoverno atual tem um ódio à cultura assim, absurdo. E ele, por exemplo, ignorou o Plano Nacional do Livro e da Leitura, o PNLL, que foi construído por agentes do livro dedicados, abnegados, em parceria com a sociedade civil, e resultou num relatório, em propostas muitíssimo interessantes para favorecer todo esse campo, e esse desgoverno simplesmente ignora o campo cultural ele é muito importante, assim como a saúde, a educação, para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, tem que haver políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento das práticas, no caso, práticas de leitura. Nós vivemos atualmente ainda, nesse desgoverno, as ameaças de tributação no comércio livreiro, que é outra ameaça a conquistas históricas das livrarias e dos agentes do livro. Outra questão é o aumento dos custos dos correios para livros, também ameaçando-se, assim, algo que foi conquistado por muitos e que hoje em dia realmente está sendo difícil fazer remessas de livros. É claro que hoje mudou muito também o sistema de entrega, né? A logística, e os correios deixaram de ter a importância que tinham. Uma coisa que é geral, é brasileira, mas é do mundo inteiro, é que o livro, a escrita, o livro impresso, ele está associado a um determinado ritmo de vida das pessoas. É um ritmo de vida que permitia às pessoas pararem para ler na sua casa, na sua biblioteca, e hoje vive-se uma vida com muita pressa. Vive-se uma vida corrida. Tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido. E isso, naturalmente, faz com que muitas das leituras só se possam realizar quando não tem mais nada para fazer. Por exemplo, na prisão, nas viagens de avião, em situações de pesquisa em que você tem mesmo que ler. Então, esse é um desafio que tem a ver com as mudanças na cultura
contemporânea. E tem a ver também com esse outro polo tópico que eu vou falar, que é a mudança nos espaços residenciais. Cada vez mais gente precisa morar em espaços menores e se descarta os livros que tem porque não tem espaço. Isso até tem um aspecto positivo, porque os livreiros de livros usados, os sebos, muitas vezes têm oportunidades de comprar livros para revender em condições muito favoráveis. Que isso tudo também acontece paralelamente a uma explosão bibliográfica muito grande. Quer dizer, há muito livro sendo lançado a cada dia, mesmo que com a pandemia ou com a situação mais contemporânea, mais recente mesmo, tem havido uma diminuição desse ritmo, ainda assim há uma explosão demográfica muito grande e isso já foi apresentado de uma forma muito aprofundada, muito bem organizada e bem humorada num livro do Gabriel Zaid, Livros Demais, que quem ainda não leu, eu recomendo. No caso do Brasil, nós temos um agravante que não tem a ver com o governo atual, tem a ver muito mais com as grandes empresas editoriais e também do comércio, que é a falta de uma regulamentação no mercado livreiro. Isso aí, desde o Congresso de Editores e Livreiros de 1956, realizado no Rio de Janeiro, foi dito que era imprescindível que se criasse uma regulamentação do mercado livreiro. Isso sempre foi impedido, sempre foi torpedeado pelas grandes editoras, que querem ter toda a liberdade de fazer o que quiserem, e, com isso, elas fazem coisas que são ruins para o mercado, são ruins principalmente para as livrarias independentes, e, com isso, acaba sendo ruim para as editoras, porque a gente tem uma situação no Brasil que é absolutamente anômala, que é termos muito mais editoras do que livrarias, e, com isso, as editoras perdem vitrines para venderem os seus produtos no Brasil inteiro. Eu acho que já falei de muitos problemas, mas ainda quero apontar, eu já tinha anotado aqui, a crise nas distribuidoras. Muitas distribuidoras fecharam simplesmente. Isso tem a ver com a falta de regulamentação, porque, com a criação das redes de livrarias, as editoras passaram a oferecer, porque era exigido por esses revendedores, o mesmo desconto que elas ofereciam aos distribuidores, passaram a oferecer às grandes redes de livrarias. E, com isso, os distribuidores ficaram sem condições de viver. E eu, que fui livreiro muito tempo, da década de 60 até 80, tinha no vendedor das editoras, no distribuidor, um parceiro para escolher os livros, para saber o que estava acontecendo, e certamente a crise nas distribuidoras contribuiu para a crise dos livros. Eu vou ainda dizer que a crise ou o fim dos cadernos literários é um problema. Os cadernos literários tinham uma importância muito grande. Quando o Livros e Ideias do Jornal do Brasil publicava uma matéria sobre um livro, com destaque, com recomendação, isso repercutia nas livrarias. No caso do Brasil, a crise na educação brasileira, com a redução no período depois do golpe contra Dilma, a redução do investimento em educação acabou reduzindo o número de professores, o número de escolas, de universidades e de alunos.
isso naturalmente prejudica, é um desafio. E, para terminar, em termos de desafios, o aumento progressivo do tempo de lazer no espaço audiovisual de todas as pessoas, né? Na televisão, cinema, e jovens e crianças, mas também adultos, nos jogos eletrônicos. Tudo isso faz com que, muitas vezes, pessoas com poder aquisitivo para comprar livros deixem de fazê-lo porque não têm mais tempo para ler, porque utilizam seu tempo de lazer no mundo audiovisual. Como disse, as dificuldades, os desafios que eu listei são muito maiores do que as oportunidades. Então, o Kleber está aqui na minha frente e eu vou falar que as oportunidades que é preciso falar não são tantas. O tempo será menor. Nem sei que horas são agora, não sei que tempo a gente tem. Eu normalmente falo mais do que o tempo permitido, mas vamos falar, então, tentar apressar aqui as oportunidades. Eu acho que uma coisa muito importante no mercado do livro é o grande desenvolvimento da indústria gráfica brasileira e internacional, que permite a produção de livros com alta qualidade gráfica e mesmo uma certa sofisticação. Uma oportunidade é um baixíssimo número de livrarias por habitante no país, com ausência de livrarias em milhares de municípios, cerca de 70%, ou seja, mais de 3.500 municípios brasileiros não têm livraria. Isso pode ser uma oportunidade para livreiros, novos livreiros. Uma situação mais conjuntural é a crise nas grandes redes de livrarias, como a Cultura, antes a Siciliano, a Saraiva, etc., a própria FENAC. Essa crise nas grandes redes cria oportunidades, e muitas oportunidades estão sendo aproveitadas, para a criação de livrarias independentes, pequenas e especializadas, com a presença do livreiro no atendimento ao público. E eu acho que essa é uma oportunidade que se apresenta para quem tem interesse em ter ou desenvolver livrarias. Bom, a internet e o mundo digital trazem também espaços positivos nas redes sociais e blogs para comercialização e divulgação de livros. O espaço virtual para o comércio de livros também é uma oportunidade. A livraria virtual, os leilões virtuais de livros usados e raros, o marketplace nas grandes livrarias digitais, como a Amazon, etc., são oportunidades. Não se podem descartar nem ignorar. Uma outra coisa que está acontecendo, mas que isso eu coloquei aqui como oportunidade, mas nem é muita oportunidade para as livrarias, mas são a criação recente de clubes de leitura que atraem editores e leitores em geral, que infelizmente não atraem muitos livreiros, mas tem vários jovens e experientes profissionais que têm criado clubes de leitura com sucesso. Uma coisa que é muito importante, já estou encerrando, é o fortalecimento do movimento associativo do campo das livrarias. Eu falo isso porque eu estive nessa luta no início, nos anos 70, 80, da criação da Associação Nacional de Livrarias, depois da Associação de Livreiros e Livrarias e Papelarias do Estado. E é uma coisa que todos os setores da economia sabem que é importante ter uma associação que represente o campo, a classe, os profissionais, porque sem essas entidades, sem essas associações, sem essa união, dificilmente
se vai conseguir o que é necessário para o desenvolvimento das livrarias. É muito importante. Eu fico surpreso e negativamente com o número que eu vi no site da Associação de Associados da AEL no Rio de Janeiro. Mesmo o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, não tendo assim tantas livrarias, mas tem muitas livrarias que não são associadas e que precisam se associar e fortalecer a associação. Isso normalmente implica um baixíssimo custo. É muito importante para que as pessoas sintam que não estão sozinhas, que podem partilhar com outros as dificuldades que estão enfrentando. E, para isso, é muito importante a criação dessas entidades. A gente vê a importância no setor, que tem a Câmara Brasileira do Livro, o próprio SNEL e outras várias associações de editores, e a Associação Nacional de Livrarias, ela não consegue ter toda a força que precisa para defender os interesses das livrarias, e isso é muito importante para que as livrarias se desenvolvam, e é algo a ser feito, é uma oportunidade que os livreiros têm. Eu devo agora concluir com uma mensagem otimista, e eu posso até estar enganado, mas eu devo dizer o seguinte: eu espero que em 2023 a política brasileira mude. E essa mudança levará ao fortalecimento da democracia, da distribuição de renda, do emprego, de melhorias na educação, na cultura e nos movimentos culturais no Brasil. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo, lastimavelmente, não é só a pandemia, não é só a questão da Covid, que trouxe tantas perdas, tantas mortes, uma mudança no nosso cotidiano. Nós vivemos um desgoverno como nunca houve no Brasil, tão prejudicial para o país, para a sociedade, e mais ainda, porque é um governo declaradamente anticultura, mais ainda para o campo do livro e da arte em geral. Então, eu conclamo os meus colegas livreiros e interessados é que não desistam. 2023 está chegando, 2022 está chegando, e 2023 nós poderemos talvez retomar a caminhada que levou o Brasil a ser um país respeitado no mundo, que levou o país a ter redução da miséria, da fome e de pleno emprego, e isso naturalmente está ligado a uma outra política diferente da política miliciana que a gente vive atualmente. Então, eu fico à disposição para as perguntas, como disse o Kleber, e para as perguntas dele e de outras pessoas. Se eu tiver tempo de responder, responderei com muito prazer tudo que eu souber, e o que eu não souber, eu direi que não sei. Obrigado, Aníbal. Obrigado a vocês pela paciência. Por gentileza, as livrarias hoje em dia assumem posições políticas, e a sua livraria Encontro teve problemas com a ditadura na década de 70. Alguns livreiros acham que a livraria deve ter uma neutralidade. O que você pensa a respeito disso, já que você falou tanto do desgoverno? Olha, Kleber, eu acho que essa é uma opção que os livreiros podem ter de neutralidade. Acho que comercialmente deve ser a melhor opção. No entanto, eu sempre vi a livraria como um espaço político, um espaço de luta. E todas as livrarias que eu tive, elas sempre foram
engajadas no movimento democrático e contra a ditadura. No caso, a minha livraria Diálogo chegou a ser fechada pela ditadura, e depois, em outra livraria, na Paz Árgada, eu sempre me coloquei a favor de tudo que tivesse como projeto melhorar a sociedade brasileira, principalmente combater a desigualdade e a miséria. Uma pergunta aqui do ex-presidente da AEL, que é o Marcos Gasparian, da livraria Argumento. O que você acha do que ele chama quebra de contrato moral das editoras que fazem descontos altíssimos para o público em seus sites? Eu acho, Kleber, que essa é uma das consequências da falta de uma regulamentação do comércio livreiro e falta até de um protocolo de comportamento no comércio livreiro. E isso é o Marcos Gasparian, que é filho de um grande editor, né, do Fernando Gasparian, se não me engano, ele sabe que é muito ruim para as livrarias. As editoras não poderiam vender com desconto para os seus clientes diretos. Tem que dar o desconto, porque o preço do livro ele inclui o valor que vai ser o pagamento da comercialização do livro. Ele tem uma parte que é para a produção do livro, não só o autor, mas a produção industrial, gráfica, mas a outra parte que é para a comercialização. Quando o editor ele vende o livro a um preço menor para o consumidor final, para ele recebe tudo o que ele precisava e queria com o lucro que ele queria. Mas ele retira do comércio, retira do circuito do livro o livreiro. E isso certamente é uma das explicações possíveis para a ausência de livrarias na grande maioria dos municípios brasileiros. Os editores vendem direto para o leitor final e desrespeitam aquilo que é uma prática secular do mundo editorial, que é vender com desconto para as livrarias para que elas possam chegar ao leitor com um preço justo. Agora, em 2021, a Lei Lang, que é a lei do preço fixo na França, está comemorando 40 anos. E tem uma lei similar aqui no Brasil. Qual a possibilidade que você vê dessa lei ser aprovada, não agora, mas futuramente, num outro governo? Olha, Kleber, eu lutei por essa lei do preço fixo, fui favorável a ela, e nunca as editoras aceitaram, porque eles não aceitam nenhuma regulamentação. Então, as editoras sempre se colocaram contra a lei do preço fixo, porque elas achavam que essa lei iria interferir nos negócios, na gestão das editoras, que é deles, e eles estão um pouco se lixando se isso é bom para o Brasil, se é bom para a sociedade ou não. Os editores só passaram a aceitar a criação da lei do preço fixo no Brasil quando chegou a Amazon, com descontos muito grandes para o leitor final, e, com isso, as próprias editoras elas se viram mais pressionadas pelas redes e viram que é um prejuízo muito grande para o mercado, porque, na realidade, esses descontos que são dados à Amazon e a outras redes, elas acabam aumentando o preço do livro, porque o editor ele quer receber aquilo que ele planejou de lucro para aquela publicação.
Então, ele coloca o preço mais alto para ele poder dar aquele desconto que ele sabe que a rede vai pedir. Então, essa rede acaba vendendo com desconto, porque compra com desconto muito grande, mas sobre um preço que foi majorado. E aí, quem não compra com desconto nas redes acaba pagando mais caro nas livrarias comuns que compram das editoras ou dos distribuidores com um desconto que muitas vezes não paga nem o funcionamento, o custeio da sua livraria. Então, ela não pode vender por um preço menor, como as grandes redes podem, porque a editora aumenta o preço de capa do livro e dá o desconto para essas redes. Então, isso é uma prática muito nociva para o mercado do livro em geral. Aníbal, a Milena do Chiad, que foi sócia da livraria Leonardo da Vinci, ela quer saber se você acha que a pós-pandemia vai levar de volta o cliente às livrarias com mais fome de ler, ou se essa ida ao virtual vai permanecer. Claro que você não tem bola de cristal, mas qual a sua visão sobre isso? Olha, Kleber, eu acho que o mundo virtual veio para ficar e ficará cada vez mais presente em tudo, no comércio, na indústria, em tudo. Agora, não é claro que uma pandemia obrigou muitos, como nós, como eu, como certamente muitos de nós, obrigou a ficar mais em casa. Teve um tempo, não só no Brasil, como em outros países, em que as livrarias fecharam, que o comércio fechou, tinha o lockdown, etc. E isso tudo foi compensado, foi favorecido pela existência do virtual, do comércio eletrônico, etc. Eu, pessoalmente, fui livreiro 20 anos, mais ou menos, e eu gosto muito de livrarias. Gosto muito de livrarias acolhedoras, e que tem um livreiro com quem se possa conversar. E acho que as livrarias, na medida em que elas se constituam como espaços acolhedores, mesmo que seja só para os vizinhos do bairro ou para aqueles que trabalham junto da livraria e encontram na livraria um espaço de acolhimento, além de ter, naturalmente, os livros que eles gostam de ler, eu acho que essas livrarias elas vão ter sempre um espaço na vida, da nossa vida. Mas eu acho que a exigência de boas práticas na livraria presencial, a livraria física, é cada vez maior. É necessário maior profissionalização, maior foco no cliente, para que as pessoas deixem de comprar na sua casa pela internet e vão à livraria. Vão à livraria não pelo livro, que eles podem comprar na internet, às vezes até mais barato, mas vão à livraria para encontrar um livreiro, para estarem naquele espaço e, naturalmente, para descobrirem livros que só com a ida à livraria é que a pessoa vai saber, né? Essa experiência de entrar na livraria, eu não sei se já falei sobre isso, mas, para mim, o relato do Ítalo Calvino no romance Se um Viajante numa Noite de Inverno, quando ele começa a descrever o que o leitor observa quando entra numa livraria, é uma coisa antológica, e eu recomendo a todos os livreiros essa obra magnífica do Ítalo Calvino. Claro que ele é bom em tudo que ele publicou, mas para nós, do mundo do livro, o romance que ele escreveu, O Viajante
O Viajante, numa noite de inverno, foi publicado no Brasil primeiro pela Nova Fronteira e depois pela Companhia das Letras. É uma experiência maravilhosa de ler. Então, e respondendo à sua pergunta, e a pergunta da Milena, que é uma querida amiga, uma pessoa que eu gosto muito, que também foi presidente da AEL e que lutou muito, isso vai depender muito dos livreiros, mas é inevitável que a experiência de comprar pela internet continue. Eu vou mostrar aqui os livros do Aníbal, que estão nas livrarias. Aqui é a Livraria Ideal, que é sobre a livraria mais antiga de Niterói, que tem uma história parecida com a sua. Você veio de Portugal, assim como o proprietário da Ideal. Você pode falar rapidamente sobre isso? Essa experiência que você observou foi uma coisa meio que inconsciente, porque eu falo de um italiano que veio para o Brasil com mais ou menos 15 anos de idade e que veio veio do interior, o pai dele era engraxate, que é uma profissão que foi muito comum para os italianos no Brasil, além de jornaleiro, e ele acabou se tornando um grande livreiro em Niterói. E a experiência do imigrante, é claro que isso, de forma inconsciente, está nos meus temas de pesquisa, não só o Silvestre Mônaco, que, na realidade, é um pouco sobre a história do imigrante que se tornou livreiro, que veio para ser engraxate, se tornou livreiro, mas esse livro, Livraria Ideal, é também uma história cultural de Niterói e o lugar que uma livraria desempenhou nessa história cultural. É claro que depois um outro tema que me absorveu muito foi a história do livreiro e editor Francisco Alves. E esse, então, que eu publiquei O Rei do Livro, que o Francisco Alves foi o primeiro grande editor brasileiro. As pessoas normalmente não reconhecem isso, mas ele foi efetivamente o primeiro editor moderno do Brasil, antecedendo Monteiro Lobato e sendo um exemplo para o Monteiro Lobato, que se espelhou nele, não para a primeira editora dele, mas para a segunda, que foi a Companhia Editora Nacional, e que era também um imigrante que veio para o Brasil com 13 anos. Eu cheguei ao Brasil com 12 anos. Então, essa experiência do imigrante faz parte da minha vida. Eu vivi 12 anos em Portugal e 65 no Brasil. Então, eu vivi 5 vezes mais no Brasil. Toda a minha história de formação escolar, formação profissional, formação familiar, tudo eu desenvolvi no Brasil. Mas dentro de mim está um coração português que me vincula muito à experiência de infância em Portugal, porque a infância a gente não esquece nunca, e eu tenho muito gosto em estudar, inclusive, as relações culturais entre o Brasil e Portugal, e o tema do Francisco Alves faz parte disso, mas também o Frei Veloso, que era um brasileiro que atuou em Portugal como editor na Casa Literária do Ártico do Cego, como outros, Carlos Malheiro Dias, que é português, que atuou no Brasil, criou o Cruzeiro, outras editoras. Então, essas relações entre Portugal e Brasil certamente são produto dessa minha identidade luso-brasileira.
Aníbal, infelizmente, a gente teve uma perda aqui muito dolorosa na semana passada, que faleceu o ex-presidente da AEL, Antônio Carlos de Carvalho, que cumpriu 5 mandatos na presidência e era dono da... E o Antônio Carlos tinha uma postura agressiva com relação a essas práticas das editoras, ia contra o manual de L, achando que era alguma coisa ingênua e inocente. E você acha que a gente caracterizou você como o guerreiro do livro? Você acha que para ter essa vantagem sobre as editoras a gente vai ter que ter uma postura agressiva no mercado ou dá para dialogar? Olha, Kleber, eu penso que é preciso ser agressivo, né? Porém, sem perder a ternura jamais, né? Eu acho que é tudo isso que os livreiros querem é bom para as editoras. É importante convencê-los que haver uma regulamentação do mercado do livro irá beneficiar as editoras também. O fortalecimento da livraria é também um fortalecimento do mercado do livro, do mercado editorial. Acho que esse trabalho de convencimento é um trabalho hoje talvez mais fácil do que naquela época em que eu atuei, na década de 70, em que os editores viam os livreiros como inimigos. Aliás, saiu uma matéria na época no Jornal do Brasil em que o título era esse: os livreiros são um inimigo menor do editor. E isso a partir de uma entrevista que eu dei. Eu acho que é importante acabar com essa ideia de que os interesses são contraditórios. Eu acho que é importante para os editores compreenderem que haver uma rede de livrarias disseminada pelo Brasil, com presença no maior número de comunidades e municípios, isso será muito bom para as editoras. O Brasil tem 200 e tantos milhões de habitantes e as tiragens cada vez são menores. Quando eu era livreiro, na década de 70, 80, as tiragens normais eram de 3.000 exemplares, sem falar no sucesso. Hoje, as tiragens são muito menores do que isso. É claro que tem a ver com o aumento do número de títulos, mas eu acho que tem a ver também em que os editores acabaram se conformando com um público, com um mercado restrito. É importante que o editor compreenda que o mercado brasileiro é muito grande. É muito grande, muito maior do que o de Portugal, do que da Holanda, até do que a Alemanha, etc. Só que, é claro, que essa conquista do mercado brasileiro para o livro não pode ser construída só pelos editores e livreiros. Tem que ter a participação do Estado. O Estado tem que contribuir para que o mercado do livro se fortaleça, que a cultura se fortaleça, que exista um governante, como nós tivemos um quase analfabeto, que foi o cara que mais criou universidades em toda a história do Brasil. Tem que ter alguém que tenha uma sensibilidade para compreender que a cultura é importantíssima para a sociedade, inclusive em termos econômicos. E o mercado do livro, quando ele se organizar, quando ele se regulamentar, ele certamente vai crescer e vai crescer beneficiando a todos. Então, esse embate ele tem que ser muito mais diplomático, negociado, do que propriamente de embate assim agressivo, como eu fui quando era jovem. Tal. Hoje eu entendo que é preciso mais argumentação e menos agressão.
Bom, Daniele, você tem alguma questão para o Então, eu não tenho Aníbal? exatamente questão, eu tenho a minha reflexão, né, sobre a fala do Aníbal, sobre as contribuições que chegaram como perguntas para o Kleber e que a gente tentou trazer ao máximo para cá. Esse seja o início de outros encontros, né, conforme o Aníbal falou, o tema não se esgota aqui, de modo algum, né? A própria fala do Aníbal trazendo todos os desafios que ele percebe, que a gente, claro, também percebe, e todas as oportunidades. Eu acho que em cada um dos detalhes existem muitas outras abordagens possíveis e que enriquecem, né, o nosso futuro, porque a nossa ideia, a gente sabe disso, é que a gente possa se encontrar alguma coisa, tipo uma vez por mês, para conversar sobre o nosso mercado livreiro, né? Penso que foi muito bom, né, o Aníbal falar sobre a necessidade de uma boa firmeza, né, mas com alguma dose de ternura. Eu acho que, de fato, a gente precisa, de alguma forma, abrir diálogos, né, nesse momento com mais diplomacia do que seria esperável em outros momentos, né? Porque é tudo muito sensível, né? Todo o nosso momento está muito sensível, né? Mas como nós, felizmente, estamos transmitindo a nossa live também pelo Facebook, eu queria que nós pudéssemos dar uma olhadinha nos comentários. Eu não sei se o Kleber consegue estar acompanhando, mas existem comentários que foram lançados no Face da nossa associação, que seria legal que a gente pudesse trazer, até para que, né, um diálogo seja ampliado para quem tenha participado. Eu vi alguma coisa quando entrei agora há pouco, mas eu confesso que também estou me acostumando com essa história de Facebook de um lado, Zoom do outro, e não quero ficar criando interferência no som daqui. Sei que isso gera interferência. Então, eu queria que o Kleber trouxesse para a gente. Daniela, a gente tem alguns comentários, mas como o nosso tempo já se esgotou, eu vou ler aqui dois mais relevantes, como o da Kátia Pino, que ela diz que se está difícil para os livreiros, imagine como está para os escritores, principalmente os escritores independentes. E tem também a da Tereza Silva, com o fim dos cadernos literários dos jornalões, me voltei para os jornais de literatura, Rascunho, Pernambuco e O Relevo. É que, infelizmente, o nosso tempo já acabou e a gente já passou, já estamos aqui na prorrogação. Mas eu quero agradecer ao Aníbal pela participação, pela exposição que ele fez, com o conhecimento que ele tem sobre a história das livrarias, e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. E já temos aí outros importantes nomes do mercado livreiro na fila, né? Para não só livreiros, os livreiros são sempre cheios de histórias, né? A gente poderia ter ficado aqui muito tempo com a Aníbal conversando, porque a relação do livreiro, e a própria Daniele sabe disso, né, que a relação do livreiro com o cliente é que faz a beleza da profissão e que tem muita história para contar. Mas a gente não vai ter só livreiros, vamos ter editores, vamos ter distribuidores, vamos ter autores aqui conversando com a gente. E o Aníbal matou todos esses players com uma cajadada, né? Porque ele foi tudo isso e muito mais, porque ele ainda é um pesquisador do mercado livreiro. E eu quero mostrar aqui um livro dele também muito importante, que é o Impresso no Brasil, onde ele coloca 2 séculos. Você está mostrando outro, Kleber. O rei do livro. Opa, desculpa. É o Impresso no Brasil, é esse aqui. Esse livro é um livro importante, muito importante para a história. Deu uma grande alegria até hoje. Ele recebeu o Prêmio Jabuti, né, 2011, de melhor livro da área de comunicação, e se transformou, junto com o livro do Lawrence Holloway, O Livro no Brasil,
como uma referência para os pesquisadores de história do livro no Brasil. Isso é o máximo que um autor pode pretender, ter um livro que está se tornando, pelo menos, um clássico na área. Isso é muito bom, embora eu confesso a vocês que eu gosto muito do Livraria Ideal e do Rei do Livro, porque nesses entram também outros elementos da minha identidade sobre os quais eu e o Kleber acabamos de nos referir. Então, Aníbal, olha, eu também gostaria muito de agradecer sua presença aqui conosco. Agradeço ao nosso Kleber também pela organização, né, conversando com os nossos livreiros, para que a gente pudesse ter as contribuições, mesmo de quem não pudesse estar conosco aqui agora. Mas, felizmente, isso aqui tudo está gravado, né? E aí poderemos compartilhar também depois com as pessoas que não tiveram tempo de estar aqui agora. Então, assim, vamos continuar. Nosso trabalho, felizmente, é um trabalho com futuros possíveis, muitos futuros possíveis, né? Com a riqueza que as nossas livrarias trazem para nós, né? Cada uma lá com a sua especialidade, cada uma lá com a sua ênfase de trabalho, né? Eu acho que, bom, pelo menos essa é a nossa conduta por aqui, né, Aníbal? A gente quer manter o entusiasmo e a gente acredita num futuro possível, na verdade, muitos futuros possíveis. E o nosso propósito aqui é dizer que a gente está aqui para acolher o mundo das boas diferenças que só nos enriquecem, né? Então, eu deixo aqui meu boa noite, o meu muito obrigada, né? E que venham muitos outros bons encontros. Eu que agradeço a você, Daniele, e a todos, ao Kleber, a todos que foram responsáveis pela realização dessa live, a todos os que participaram, e certamente muito ficou para ser dito, e para ser tratado, e para ser discutido, para ser pesquisado nos outros encontros que a AEL irá promover, e que eu espero poder participar como ouvinte ou como debatedor. E isso sempre me traz muita alegria. Eu me lembro de uma frase do Rilke, naquele Cartas a um Jovem Poeta, em que ele, enfim, uma síntese, uma coisa que ficou comigo foi quando ele foi perguntado se a pessoa produzia, se era um bom poeta. Ele disse: olha, você só deve ser poeta se você não conseguir viver sem ser poeta. Eu acho que o livreiro é um pouco isso. A gente, com todas as dificuldades, os livreiros, e eu, no caso, deixei de ser livreiro, mas continuei vinculado ao livro de todas as formas, porque eu não consigo viver sem um livro. Então, é isso. Por mais dificuldades que tenha, nós estamos aí. Estamos do lado do livro, com o livro, e eu digo que o livro me constitui, me construiu, e o que eu sou de bom, de ruim, pelo menos o que eu tenho de bom, foi construído pelos livros. Muito obrigado a vocês todos e até um próximo encontro. Obrigado a todos que participaram, que nos prestigiaram, e em breve a gente estará com um novo nome aqui do mercado livreiro nacional e até internacional. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau.